pessoal, sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Flávio Soares, sou do sexo masculino, com 51 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana e estou trajando calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estudo de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Nossa aula de hoje vai estar associada a um dos assuntos mais importantes que você tem para a prova da UEA. E nesse caso o CIS também, que seria a parte referente à eletrostática e o início dela, que é a parte de carga e processo de eletrização. Mas é difícil isso? Claro que não, meu aluno. Por quê? Porque você começa com a base, e a base está associada à carga elétrica. Sempre que você falar em carga elétrica, você vai ter que lembrar que ela é uma propriedade básica dos elementos que compõem a matéria, claro. E nesse caso, você vai ter que lembrar que esses elementos são os átomos. E os átomos, nesse caso, são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Resultado, você vai ter uma carga associada especificamente a esses elementos. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe? Quando você fala em próton, nêutron e elétron, você vai ter que lembrar. Prótons e nêutrons estão localizados onde? No núcleo do átomo, enquanto o elétron está girando na eletrosfera. Tem que lembrar que cada um desses tem carga também. Lembrem, o próton descobriu-se que tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron tem carga igual a zero. Não esquece isso, pelo amor de Deus, isso é importante para vocês. Esse vídeo, essa animação mostra para vocês como está distribuído, né? Claro, os elementos dentro do átomo. Veja, ali dentro você tem um núcleo formado por próton e nêutron e ao redor dele, girando lá até, você tem, nesse caso, o elétronzinho. É esse elétronzinho que você está vendo é que faz com que tudo aconteça. Toda e qualquer carga que você vai analisar para o corpo vai estar associada a esse elétronzinho. E como está fora do núcleo, ele pode ser retirado ou ele pode ser colocado também. Isso é um detalhe importante para vocês. Essa retirada da carga, desse caso do elétronzinho, é que vai fazer com que o corpo todo fique carregado. Isso é importante não esquecer. Aí você pergunta, professor, mas eu vou ter apenas que retirar? Não, você pode colocar também elétronzinho lá. Quando você fala em carga, tem que lembrar que a carga associada ao corpo tem a unidade. Qual a unidade? Coulomb. Foi dada em homenagem a Charles Augustin Coulomb, que foi o primeiro a estipular essas regras de carga elétrica do corpo. Você vai ter que lembrar que esses prótons, nêutrons e elétrons têm uma determinada quantidade de carga e o nome dela é carga elementar. E um detalhe, tem valor. Qual o valor da carga elementar que você considera para próton e elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19. Não esquecendo que o próton tem carga positiva e o elétron carga negativa. Isso é importante não esquecer, tá bom? Aí você pensa, só isso? Não, tem alguns múltiplos que aparecem muito em prova. Milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, são fatores de potência de base 10. 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9. Isso é importante para vocês. Outra coisa importante para vocês é que quando você fala especificamente na carga do corpo, é importante você lembrar que como você pode retirar ou colocar elétron, o cara pode ficar tanto positivo como negativo. Se ele fica negativo, é sinal que você tem nessa configuração mais elétrons que prótons. Se ele fica positivo, você vai ter nessa configuração, nesse caso, menos elétrons que prótons. Então você vai ter, no caso do positivo, o objeto perdendo elétrons, no caso do negativo, o objeto, o corpo ganhando elétrons. Não esqueça isso, por favor. E um detalhe importante para vocês, dá para calcular a carga do corpo? Sim, a carga do corpo é importante porque ela está associada àquele princípio da conservação de carga. Lembra, no mundo a carga não pode ser perdida, mas ela pode ser transferida. E como é que você faz para calcular a carga do corpo? Aí tem a equaçãozinha, olha lá, a carga do corpo, que é o quê? É o produto entre N e E. E é a carga elementar e o N é a relação básica entre próton e elétron. Ela corresponde ao número de elétrons que eu tenho a mais ou ao número de elétrons que eu tenho a menos. Não esqueça isso. Uma coisa importante para vocês, claro, são os termos, né? Carga do corpo, número de elétrons, carga elementar. E aí, claro, em função das cargas, você tem os princípios de atração e repulsão. Lembra, cargas de mesmos sinais se repelem, sinais opostos se atraem. Não esqueça isso. Positivo, positivo, repulsão. Negativo, negativo, repulsão. Positivo com negativo. Aí você vai ter uma atração, beleza? Outra coisa importante, como você faz para o corpo adquirir carga? Aí você tem os famosos processos de eletrização. Quais são? Atrito, contato e indução. E uma coisa importante para todos, em todos os processos sempre há transferência de elétrons, não esqueça isso. Nesse exemplo de eletrização por indução, nós temos aí o relâmpago. Relâmpago nada mais é que uma descarga elétrica, movimento de elétrons entre terra, nuvem, nuvem, terra. E isso ocorre devido à eletrização por indução, ou seja, a carga induz carga, fazendo com que haja um deslocamento de partículas entre eles. Isso é importante não esquecer, correto? Aí você fica pensando, é só isso que eu vou ter que saber, professor?
Claro que não. É importante você lembrar que todas essas movimentações estão associadas à passagem de elétron. E isso é importante não esquecer. Uma coisa importante também é que tanto a passagem de elétrons que você tem na eletrização por contato um outro processo associado a essa transmissão. Na próxima animação, que é a terceira animação, nós temos um exemplo do que acontece na eletrização por contato. Ó, o A está neutro, o B está carregado negativamente. Eles vão e colocam em contato. Aí lembra, o B como está negativo vai ceder elétrons para o A que está neutro, tem menos elétrons que o B. Depois que houve essa transferência de elétrons, eles se separam. E ao separar, o elétron de B que foi para A não tem como voltar, os dois acabam ficando, nesse caso, com carga negativa. O A estava neutro, ficou negativo, o B estava negativo, continua negativo. Princípio da conservação de carga. No final, sempre as cargas têm que ter o mesmo valor e o mesmo sinal. Dá para calcular a carga dos dois após o contato? Sim. E como é que eu faço para calcular essa carga após o contato? Média aritmética das cargas. Corpo 1 e corpo 2, Q1 mais Q2 dividido por 2. Se forem N corpos, soma as cargas antes do contato, divide pelo número de corpos. Isso não pode ser esquecido. Além da eletrização por contato, você tem o atrito. E o atrito é importante porque você apenas está esfregando o corpo no outro. E nessa questão de um esfregar um corpo no outro, você vai ter elétrons passando sempre do corpo que é mais eletropositivo para o corpo que é mais eletronegativo. Isso é importante também não esquecer. Quando você esfrega dois corpos, um tem capacidade de ganhar mais elétrons que o outro. Um tem capacidade de perder mais elétrons que o outro, fazendo com que após o atrito, um cara fique positivo e outro fique negativo. Isso é importante não esquecer também. Aqui tem a questão de uma série triboelétrica, onde ela mostra uma série de elementos, onde, colocando os dois desses elementos para atritar, um acaba ficando positivo e outro ficando negativo. Como é que eu vou descobrir? Pela seta. A seta indica, nesse caso, quais são os que ficam positivos e quais são os que ficam negativos. Mediante a seta, os de cima, pele, couro, pele de coelhos, em contato com os de baixo, ficam positivos, e os de baixo, em contato com os de cima, atritado, claro, ficam negativos. Tem que memorizar? Não, isso aí vai ser sempre dado em prova de vestibular, correto? Isso é uma coisa importante que não pode ser esquecida. No caso do atrito, você esfrega os dois corpos e depois separa. Isso é um detalhe importante. Aqui nós temos um exemplo onde você tem um bastão de vidro atritado com poliéster, pano. Você esfrega, atrita, os dois ficam carregados positivamente, aí o bastão de plástico pode atrair outros elementos, como pedaços de papel. Isso é eletrização por atrito. Outra coisa importante que você não pode esquecer, nessa questão da carga, é o aterramento. O aterramento só serve para quê? Proteger o sistema de excesso de carga. Não esqueça isso, por favor. Correto? A simbologia do aterramento sempre vai ser essa, né? Barras paralelas, sempre vai ser um fio ligado à terra. Não esqueça isso. E aí, claro, você tem a sua casa aterrada, ela vai proteger toda a sua casa de qualquer carga que apareça. E onde fica o aterramento? Na tomada. Aí uma outra figura que representa uma casa aterrada, observa que essa figura da casa já tem os famosos para-raios, também são sistemas aterrados. E aí nós temos um outro exemplo que é interessante, que é o aterramento de caminhões que transportam combustível. Lembra, esses caminhões em movimento entram em contato com a área atmosférica e aí acabam por atrito se eletrizando. E na eletrização, nesse caso, eles podem, em função da proximidade com outros elementos, gerar centelhas, essas centelhas, fagulhas, entram em contato com o combustível e acabam explodindo o caminhão. Para não ocorrer excesso de carga, criou-se o aterramento, que é esse fiozinho que você consegue ver aqui, ó, embaixo aqui, tá vendo? Esse fio encostado na terra é um fio que faz com que, nesse caso, o container acabe ficando ligado à terra, sendo aterrado. E aí não acumula carga e não há descarga elétrica entre eles. Isso é importante não esquecer, tá certo? Uma aplicação dessa parte de aterramento. Bom, a última configuração que nós temos seria, básica agora para nós, a questão da eletrização por indução. Na eletrização por indução, o que você tem? Um corpo carregado próximo de outro corpo que está neutro. Só que esse corpo vai ficar ligado à Terra, e aterrado ele pode ficar carregado. Lembra, o corpo carregado você chama de indutor, o corpo que está neutro vai receber a carga, você chama de induzido. Essa animação mostra para vocês o que acontece na eletrização por indução. O que nós temos? Um corpo, desse caso neutro, e próximo a ele aproxima-se o bastão, coloca-se o bastão carregado negativamente. Esse bastão negativo faz com que haja separação de cargas, só que essas cargas separadas que estão do lado oposto ao bastão, como vai ser negativo, devido ao aterramento, vão fluir rapidamente para a Terra. Ou seja, o bastão negativo cria uma força de repulsão em cima dos outros elétrons que empurra esses elétrons para a Terra. Sendo empurrados, o corpo perde elétrons. Tira-se o fio. Tirando o fio, o elétron que foi, tem como voltar? Não. E o corpo que estava neutro acaba ficando positivamente carregado. Esse é o princípio básico da eletrização por indução. Primeiro você aproxima um bastão,
Depois você liga o corpo à terra, depois de um tempo tira o corpo da terra e afasta o bastão. Isso faz com que o corpo adquira a carga. E um detalhe, sempre após a indução você vai ter o corpo carregado com carga oposta ao indutor. Certo? Isso é um exemplo que você não pode esquecer. Outras coisas importantes para vocês, quando você fala de eletrização do dia a dia, seria contato entre fios, nesse caso sem cabo, você acaba levando choque. Quando você esfrega o pente no cabelo, você tem um exemplo de eletrização por atrito. Indução, os raios que ocorrem na atmosfera, né, que são os relâmpagos, claro, gerando devido à eletrização por indução. Isso é uma coisa que você vai precisar lembrar, eu espero que vocês consigam não esquecer. São exemplos que você tem nessa parte de eletrização que, na hora da prova, são importantes que vocês não esqueçam. Então, vamos às questões. Primeira questão, a questão do PSC da UFAM, 2023. No experimento realizado no laboratório de eletricidade, um grupo de alunos montou um pêndulo eletrostático formado por uma pequena esfera metálica condutora, eletricamente neutra, suspensa por fio isolante de seda. Em seguida, eletrizaram o bastão de vidro por atrito com uma flanela e aproximaram lentamente da esfera até tocá-la. A seguir, a partir dessas informações, podemos afirmar que, primeiro, o bastão ficou eletrizado positivamente porque o vidro está abaixo da lã na série triboelétrica. Segundo, os alunos observaram que a bolinha foi atraída pelo bastão durante sua aproximação. A terceira, após o toque com o bastão, a bolinha passou a ser repelida por ele. Assinale a alternativa correta. Letra A, somente a afirmativa 2 é verdadeira. Letra B, somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Letra C, somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Letra D, as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. E a letra E, todas são verdadeiras. Qual a resposta? Bom, a primeira, é verdadeira ou falsa? Nesse caso é falsa. Se você olhar a série triboelétrica, você pegou vidro e lã para atritar. E nesse caso, onde está o vidro? Acima da lã. E se o vidro está acima da lã, obrigatoriamente ele deve ficar positivo e a lã ficar negativo. Isso é importante não esquecer. Então a primeira é falsa. A segunda é verdadeira ou falsa? Verdadeira, correta. Quando você tem um corpo e aproxima você tem um corpo carregado aproxima de um neutro, obrigatoriamente esse corpo carregado atrai um neutro devido à eletrização por indução. E a terceira também está correta. Após o contato, lembra que os corpos devem ficar com carga de mesmo sinal? Se tem carga de mesmo sinal, obrigatoriamente entre eles haverá atração ou repulsão. Repulsão. Nessa configuração, qual a alternativa correta? Aquela que mostra para vocês a 2 e a 3. Nesse caso, letra D. Olha aí, pessoal. Nosso amigo Léo está chegando. Deve ter alguma pergunta a fazer. Tudo bem, Léo? Mas, professor, eu vou ter que decorar essa tabela toda? Não, Léo, isso é uma coisa importante. Não se decora a série triboelétrica. A série triboelétrica você tem que saber usar. Ela vai ser dada em todas as questões que vão aparecer nas provas que envolvem a eletrização por atrito. Segunda questão. Esferas condutores perfeitamente idênticas são utilizadas no experimento que se inicia com uma delas, esfera X eletricamente carregada. Prova-se o contato da esfera X com outra esfera eletricamente neutra e após joga-se fora. Esse procedimento é repetido mais 2 vezes, até que no final observa-se que a esfera X tem uma carga de 2 coulombs. O que significa que no início do procedimento a carga da esfera X era letra A, 2, letra B, 4, letra C, 8, letra D, 12, letra D, 16 coulombs. O que você vai ter que lembrar? Lembrar que você está colocando o objeto em contato com o corpo neutro. A cada contato de um objeto carregado com o neutro, a carga cai pela metade. Ele realizou 3 contatos, ela vai diminuir quantas vezes pela metade? 3. Se no final a carga vale 2, reduzindo 3 vezes pela metade, no início com a carga dela, 16 coulombs. Para isso, qual alternativa que você marca? A letra E. Bem, é isso, pessoal. Na aula de hoje vimos o assunto referente à carga e processo de eletrização, assuntos importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais. Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu, se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!